Manóia, que ele trouxe para a gente ontem. Eu acho que a única pessoa que estava além de mim é a pastora Rose, né? Então só ela sabe. Pastora Rose, pode passear, pode sair, fica à vontade. Então, olha, presta atenção, abra a Bíblia aí, em Efésios capítulo 4. Os 3 primeiros versículos de Efésios. Todo mundo encontrou? Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você sabe que o livro de Efésios tem 6 capítulos. Estamos lendo exatamente a metade, não é? Isso aqui é o início da segunda parte do livro. E se você já leu muitas vezes o livro de Efésios, porque a gente sabe que para conhecer a Bíblia, para entender o livro, a gente não basta ler assim de qualquer jeito, não. Veja aqui que a gente tem que se esforçar, não é? A gente tem que ler com cuidado, muitas vezes. Quanto mais você lê, mais você vai perceber como é que o autor está tratando o texto. E ele claramente divide o livro em 2 partes, e a primeira parte são os 3 primeiros capítulos. E aqui temos a introdução da segunda parte. E a primeira parte tratou do quê? Tratou da essência. Tratou daquilo que nós temos em Jesus Cristo, tratou da questão de tudo aquilo que Deus nos deu, de tudo aquilo que Deus fez por nós, da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais. Portanto, a primeira parte trata disso. Deus nos abençoou em Jesus Cristo. Olha o que você tem em Cristo, olha o que Deus fez por você. É graça de Deus, é dom de Deus, é bênção de Deus para a tua vida. É graça. Entramos na segunda parte. E entramos na segunda parte, e o que é que nós encontramos de cara na segunda parte? Rogo-vos. Parece forte isso, né? Rogo-vos. Depois ele diz, o que ele está rogando aqui? Que andeis de modo digno da vocação. Então toda a primeira parte tratou da nossa vocação, do nosso chamado. Fomos chamados por Cristo, vocacionados para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Esse é o nosso chamado. Chamado para a salvação, chamado para a comunhão, chamado para o céu, chamado para vencer, chamado para ser abençoado, para ser amigo de Deus. Esse é o nosso chamado, a nossa vocação é muito boa. Mas agora veja, em virtude do nosso chamado, em decorrência de tudo aquilo que Deus fez por nós, há algo que Deus espera de nós. Rogo-vos, diz o apóstolo Paulo, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Ele vai dizer isso em Romanos capítulo 12, mas aqui ele diz, como prisioneiro de Cristo, eu rogo a vocês que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E ele vai falando mais, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos. Há um esforço agora que se faz necessário da minha parte, da tua parte, da parte do pastor, da parte do recém-convertido, sem nenhuma exceção, porque tem gente que pensa que é só graça.
que é só Deus, que é Deus fazendo tudo, e a gente apenas de modo passivo só recebendo. Mas em virtude de tudo que Deus fez por nós, diz o apóstolo Paulo agora: rogo-vos que vocês se esforcem, que andem de modo digno, e tudo que vem a seguir é como é que você deve caminhar, o que você deve evitar, como que você deve se santificar, como que você deve tratar seu pai, como é que você deve tratar sua mãe, como é que você deve tratar sua mulher, como é que você deve tratar o seu marido, como é que você deve tratar o seu patrão, como é que você deve tratar o seu empregado. Olha quanta coisa, é vida na prática. Como é que você deve batalhar espiritualmente? Aí a gente entra no livro que eu escrevi, na batalha espiritual. Como é que você enfrenta o mal? Como é que você vai enfrentar o mal que se levanta contra a tua vida, que se levanta contra a tua família, que se levanta contra a sociedade? Porque Jesus veio desfazer as obras do diabo, e você agora é o corpo de Cristo, faz parte dele na terra. Deus age através de você, você como luz, como sal da terra. Portanto, é como diz o Kevin Manoia, esses 3 versículos aqui são como uma dobradiça de uma porta, que está dando passagem, faz aquele mover da primeira parte para a segunda parte. Agora, em cima de tudo aquilo que Deus fez por nós, que Ele nos deu, a nossa vocação. Você sabe o que significa vocação? E de onde vem essa palavra? Quem sabe, levanta a mão, tirando a pastora Rose, que eu mandei passear e ainda não foi. Brincadeira, porque ela sabe tudo, ouviu, é uma maravilha. Não é minha mensagem, é a mensagem de Deus, mas que usou o servo dele, o Dr. Kevin Manoia, para nos trazer. Vai falar de vocação, e não apenas de vocação pastoral, mas de vocação como gente, de vocação como ser humano, porque Deus criou o ser humano e tem uma vocação para cada homem, para cada mulher. E de onde vem essa palavra vocação? Vem do latim vocare, de vocal. Vocação é vocal, vocal. E você sabe que todo vocal tem um vocalista, não é? Tem um vocalista. Quem é o vocalista? Alguém suspeita? Quem é o grande vocalista, hein? É teu Criador. Ele que te criou, Ele que te vocacionou, Ele é que te deu habilidades, Ele é que de modo extraordinário te formou e tem um propósito para a tua vida. Ele que te conhece, Ele tem um plano, um alvo, Ele te deu dons naturais, são divinos também, porque a gente pensa que é natural e não é divino. Tudo não vem de Deus, tudo que é bom, fomos criados pelas mãos de Deus, e o Senhor sabe qual é a nossa vocação, e Paulo está explicando a nossa vocação. Andai agora de modo digno da sua vocação. Não basta ter vocação, a gente tem que se esforçar em cima da vocação. E aí ele falava um negócio muito interessante isso. Ele fala que ele tem uma filha que desde pequena mostrou vocação para ser médica, doutora, cirurgiã. Olha só, hein? Uma paixão, um desejo, sabe, inabalado. É isso que eu quero para a minha vida. Que paixão! E demonstrava realmente ter a aptidão para a coisa. Demonstrava mesmo os traços, tudo que a gente pode chamar assim de aptidão, de vocação, de paixão, de dom, de talento, ela tinha. Ele diz, era visível. Mas ele disse uma coisa muito interessante que você deve concordar com ele. Por mais vocação que ela tivesse, antes dela ter
se formado na faculdade, se preparado, se esforçado, pagado um preço, andado de modo digno da sua vocação, se esforçado, ganhado todas as habilidades, desenvolvido todas essas habilidades, ele disse: eu não deixava tocar um dedo em mim. E você? Deixaria? Está entendendo o que a gente está querendo dizer? Sabe, quando eu comecei a pregar o Evangelho, foi um raio. Eu era muito tímido, mas foi como que um raio que veio do céu. Eu fui impulsionado pela circunstância, porque ninguém queria pregar, e tinha uns 10 pessoas visitantes num culto que não era para ser culto, era para ser uma reunião de jovens para tratar de acampamento, de coisa assim, e a pessoa não entendeu nada do propósito, convidou os vizinhos e estávamos lá. E eu falei para os mais experientes: chega de reunião de negócios, vamos pregar o Evangelho. Você que é mais experiente, você fala, porque eu não vim preparado para isso. Falei: então você fala. Ele disse: eu não, também não vim preparado para isso. E todo mundo que tinha mais capacidade que eu puxou o carro. E eu me senti então tímido. Eu tinha dificuldade de fazer oração na igreja. Eu me vi diante daquela situação. Os líderes da mocidade mais experientes se esquivaram. E quando eu vi aquelas 10 pessoas esperando o culto, e não tinha um pastor, não tinha ninguém ali, e o pessoal que podia fazer alguma coisa não ia fazer mesmo, aí deu um negócio em mim que eu não sei explicar. É aquilo que eu te falei, foi tomado. E eu preguei. Que coragem que eu tive. Eu preguei. Fiz o apelo depois, porque o arminiano faz apelo, sabe? Sabe por que a gente faz apelo? Você talvez nem sabe do que a gente está falando, arminiano. É porque nós acreditamos que Jesus ama. A gente pode dizer assim, olhando no olho de cada um: Jesus ama você, Jesus ama você, Jesus ama você. Calvinista não pode falar isso. Um presbiteriano, ele não pode, sabia? Eu amo os presbiterianos, mas um pastor presbiteriano, ele nunca pode dizer isso, sob o risco de estar mentindo de acordo com a sua teologia, que diz que Deus ama e salva desde a eternidade um grupo determinado de pessoas, e a grande maioria não. Ele não pode dizer: Deus ama vocês. Nunca vai dizer isso, a não ser que ele queira dizer Deus ama no sentido, sabe? Deus ama, mas você vai para o inferno. Ele já te descartou há muito tempo. Antes de você nascer, você já estava fora. Mas ele te ama. E lá no inferno você vai descobrir como ele te amava. É triste isso, mas eu fiz o apelo. Eu sou arminiano. Os 10 levantaram a mão. É um milagre que estava acontecendo. Mas calma lá, eu não estou contando isso para me gabar. Eu vou mostrar para vocês onde eu quero chegar. Aí eu achei que eu tinha vocação, que eu tinha o dom. Comecei a pregar. E eu nunca preparei nada para a primeira mensagem, então achei que o negócio era esse. Eu preciso preparar. Tem um contato direto com isso. O negócio é o dom, né? É o dom, é a vocação. E fui por essa linha. Até que um dia eu cheguei para o pastor e falei: pastor, eu quero pregar no culto de domingo à noite. Culto de domingo à noite. 18 anos eu tinha lá. Pastor Osias Costa. Pastor, eu quero pregar no culto de domingo. Não cansei de pregar só de sábado na nossa cidade, de terça nas casas. Quero pregar de domingo. O pastor deu a oportunidade. Pastor bonzinho aqui, né? Não sei se eu daria. Falando sério, ele deu a oportunidade. Ele foi bondoso, foi generoso. Peguei um paletó daqui, até colete me arrumaram. Oração e jejum não faltaram. Faltou foi humildade, isso faltou.
E eu preguei sobre o joio e o trigo, porque eu me sentia por cima da carne seca. Eu achava que era mais, ninguém orava mais do que ele. Eu participava de tudo quando era vigília. Toda sexta-feira a gente ia em vigília. Ninguém orava mais do que ele. Eu lia bastante a Bíblia, tá? Não era preguiçoso de ler a Bíblia. Só que eu não precisava preparar o sermão. Não precisava estudar mais. Deus e eu. Tudo bem, a vocação, o dom, sou um pregador. E fui para aquele dia, parábola do joio e do trigo. Eu só tinha isso no esboço. O esboço era: eu trigo, você de joio. Se vocês quiserem aprender alguma coisa de espiritual, olhem para mim. Eis-me aqui, sou o cara, o rei da cocada preta, 18 anos de idade. Então a gente pode ser usado por Deus e pode dizer assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus elogia a gente. Oh, não te falou nem a carne, nem o sangue, foi o Espírito Santo que te usou, Pedro. Daqui a pouco ele já fica, né? Eva! Aí já Jesus fala da cruz, ele fala: vira essa boca para lá, Jesus, tem cruz que nada, o negócio é poder, o negócio é conquista, nada de sofrimento, não tem um atalho para o céu não, Jesus, né? Arreda Satanás. Ouve na sequência, não é não? Marcos capítulo 8, na sequência. E estou eu lá. Você pode estar sendo usado por Deus numa hora, mas numa hora subsequente. Lembra que eu falei que esse negócio ia ser curto? Já estou alongando, não estou? Eu tenho o dom, desde aquela época, o dom de falar demais. Dom de falar demais. Então, arreda Satanás. E aquele dia foi. Aí eu li então Mateus 13, parábola do joio e do trigo. Quando eu terminei de ler, deu um branco total. Sabe aquele negócio que Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque não veio uma unção, uma inspiraçãozinha sequer. Eu não tinha, sabe que deu um branco, eu não enxergava mais a cara de ninguém. Eu estava assustado, quase desmaiando. Sabe aquele negócio que... E agora? Não preparei nada, não sabia nada e tal. E comecei a falar mal de todo mundo ali. Porque falar mal é fácil. Você para numa fila, encontra alguém, não tem muito papo, muita conversa, e tasca falar mal do governo, tasca falar mal da vizinha, tasca falar mal do vizinho, tasca falar mal do Filipão. Não está dando para falar mal agora não, vamos esperar um pouco, né? Até que fez bonito. Mas estão falando da Dilma, estão falando do Alckmin, estão falando dos governos. Bom, aí falar mal é fácil. Aí eu comecei a falar mal da congregação inteira. Bom, eu falei tanta coisa feia, gente. Eu fui assim, Pedro Henrique, me sentindo o máximo. Eu falei: porque as moças dessa igreja são como um sabonete de quartel e passam de mão em mão. E as senhoras não fiquem rindo não, porque vocês são carnais. Ficam assistindo novela e não vêm na reunião de oração. E os homens, cadê os homens dessa igreja? Todo mundo, né? Bufetada para cá, bufetada para lá. 18 anos de idade, já exortando todo mundo. Gente, eu vou dizer assim, foi um espetáculo de horror da pior qualidade possível. Eu fui totalmente cruel. Eu fui o capeta em pessoa. Porque não diz que é o capeta o acusador dos irmãos? Lá estava eu, o capeta, encarnado em mim. Já fui usado pelo Espírito Santo alguns meses atrás, mas agora estava possuído, podemos dizer assim. Não sei se possuído, mas a cabeça estava doida. O espírito tomado pelo orgulho. O orgulho espiritual que é da pior espécie possível, é o espiritual. Até recebi uma profecia de um amigo que temos em comum. Nem vou dizer o nome, senão entrega a criatura. Não, esse conhece.
Era lá da região de Pingaíba, sabe lá de Pingaíba. O cara me trouxe, Deus está pedindo cabelo. Ué, pensei que era só das mulheres esse negócio de cabelo. É dos homens também? Pô, mas o que tem de errado com o meu cabelo? É que o seu cabelo está muito boizinho. Deus está pedindo para você cortar, porque você é um especial. Você é um escolhido. Para Deus te abençoar mais, tem que ser tipo ré, acima da orelha. Naquela época era tudo mais assim. Hoje está bom, naquela época era moda. E tascava eu cortar o cabelo do jeito mais especial, espiritual. Quase perdi a namorada com quem eu estou casado hoje. Quase acabou. Eu cheguei, estava lá, mas vai servir o exército? 18 anos, né? Aí você pensa que o camarada que está parecendo um ET está se sentindo mal diante dos outros que estão tudo na moda. Não está mal, não. Me sentia superior, por isso estou falando do orgulho. O orgulho. Eu olhava os outros boizinhos agora como eu era, né? Olhava eles com uma dó deles. Não conhece a espiritualidade do corte de cabelo. Está entendendo? É por aí. É por aí que vai. Eu lembro de uma esposa de um pastor, a Valquíria. A Valquíria, esposa do pastor José Carlos Teodoro, lá de Vila Bonilha. Eu fui pastor deles uma época, quando eu estava lá em Bonilha, e ela tinha uma amiga que era de uma igreja onde não podia isso, não podia aquilo, não podia quase nada. Bom, e essa amiga crente, ela também crente, e ela implicava, porque a Valquíria cortava o cabelo, usava um brinco, batom, coisas assim. Aí a Valquíria estava contando os testemunhos da operação, da bênção de Deus na sua vida, e a cada testemunho glorioso. A irmã da outra igreja dizia assim: minha irmã, mas Deus está te pedindo cabelo. Aí ela contava mais o testemunho. Gente, é muito curioso isso. Contava mais um testemunho glorioso, e a rua: amém, irmã, mas Deus está te pedindo o brinco. Aí ela contava outro testemunho glorioso: amém, irmã, mas Deus está te pedindo esse batom. Aí a Valquíria não aguentou mais e disse: minha irmã, mas Deus está te pedindo a tua língua. É comprida demais. Não é só seu cabelo que está comprido, não. É o orgulho espiritual, se sentir mais, começar a julgar os outros, sentir mais espiritual por causa disso, por causa daquilo, e julgar os outros. Eu estava nessa. Quando eu terminei a pregação, lá naquele culto, aí que o Espírito falou comigo. Quando o Espírito fala com a gente se quebranta. Quando o Espírito Santo fala com a gente fica humilde. Lembra que eu estava olhando para a congregação com o dedo em riste assim, julgando? Quando o Espírito falou, eu não tinha mais coragem de levantar o rosto e olhar a cara dos meus irmãos. Eu dizia: o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Eu feri o coração dos meus irmãos. Eu magoei o coração dos meus irmãos, a quem eu amo. Olha a barbaridade que eu fiz. Eu nunca mais vou pregar na minha vida, eu dizia para mim mesmo. E sentei no banco cabisbaixo e dizia: nunca mais vou pregar. Pregava 2, 3 vezes por semana já naquela época. Nunca mais vou pregar. Sabe o que aconteceu? O pastor pegou a palavra, o pastor Osias Costa pegou a palavra assim: eu admiro a coragem desse jovem. Quanta coragem! 18 anos! E vim aqui pregar. E eu me lembro da minha primeira mensagem. Ainda foi pior do que a dele. Assim, ele estava tentando me salvar, mas o negócio estava feio pro meu lado. Eu não sei como é que eu terminei aquele dia. Só sei que eu não saí da igreja, porque era para ter vergonha na cara e nunca mais voltar. Mas a gente tem que ser humilde, tem que voltar lá. Tem que ficar naquela igreja. 1 ano sem pregar mais. Eu fiquei traumatizado. Que isso? Não, pessoal
De Taboão da Serra insistindo, vem pregar aqui, é isso, um ano. Pregava naquelas casas, pregava na mocidade, fiquei um ano traumatizado. E até hoje, quando prega, é com temor e tremor, né? É uma coisa para pensar. Então, vocação não basta. Preciso preparo. Se você tem vocação, você tem que ter o devido preparo. E também, devido preparo não basta. Sem vocação, para nada serve. E a gente podia contar um montão de história nesse sentido, até de médico mesmo. Fez isso, fez aquilo, mas não gosta do que faz. Não tem tato com gente, não gosta de gente. Não gosta de tocar, não gosta de ver, não gosta de examinar, não gosta de... Tem nojo de tudo. Que falta é vocação. Não adianta ter diploma sem vocação. E não adianta ter vocação sem preparo. Aqui está o apóstolo Paulo ensinando para nós. E a outra coisa bonita que ele ensinou, e que tudo tinha que ser rapidinho, programei para ser rápido, inventei um monte de história no caminho, e o negócio ficou longo, não ficou? E o estômago roncando. Já aí, ó, 1h é isso? 1h, esse bispo não para mais de falar. Esse bispo está doido. A gente quer comer. Falou que ia ser rápido. Esse bispo é mentiroso. Olha aqui que eu vou, olha o risco que eu vou. Mas outra coisa bonita que ele falou, mas muito linda, a respeito da vocação, e que a gente tem que prestar bastante atenção. Eu até acabei esquecendo, sabe? Tão lindo. É um cansaço, né? Até eu fiquei com fome. Diga, pastor Rosa, agora você está aí para me salvar. Ele deu outra ilustração. Ai, meu pai, deu branco. Ele deu uma outra ilustração. Não apenas ilustração. A ilustração, agora lembrei. É o branco mesmo. Lembra do branco? Esse negócio branco me acompanha desde aquele dia. O tal do branco vem, alguma coisa tem que parar. Ele falou do seguinte. Como ele é americano, ele citou Obama. Aí ele falou assim: imagina eu recebendo um telegrama e um comunicado oficial do presidente da República que quer falar comigo. Você acha que eu ia atender ou não? O que vocês acham? Ele deveria atender ou não? Acho que sim, é razoável, né? Presidente da República, né? Vamos lá atender o homem, né? Vamos ver o que ele quer. Presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca. Você vai lá. E no documento diz: ele tem uma missão. É um chamado, é uma missão especial para você. E aí ele já vai numa série de expectativa. Que missão é essa? Que missão é essa? E de repente ele recebe a missão da boca do presidente, das próprias mãos do presidente. A missão está aí. Aí ele pega, e a missão consistia no seguinte: toda terça-feira, das 2 às 3, visitar determinado McDonald's e ver quantas pessoas estão pedindo o Big Mac número 1 e contar isso e registrar durante um determinado período. Você acha que ele obedeceria essa ordem, esse chamado? Sim ou não? Se fosse você? Claro que sim. Só um louco não faria isso. Estão servindo ao presidente. Olha quem é que está mandando. É o presidente que está mandando, gente. Não é pouca coisa não. E aí você ia fazer aquela função. Talvez você não entendesse toda a importância daquilo, né? Talvez até passasse pela sua cabeça que aquilo não era tão importante assim. Talvez se alguém perguntasse para você: mas qual é o valor disso que você está fazendo? Você não soubesse explicar assim com tanta eloquência. Mas lá dentro do seu coração você ia estar dizendo assim: ei,
Mas foi o presidente que me pediu. Eu não tenho direito à concepção do valor disso, mas eu sei que tem valor para ele. É importante para ele, deve ter um bom motivo para ele ter me pedido isso. Isso deve ser importante para ele. E ser importante para ele é importante para mim. Agora pensa comigo em alguém um pouquinho maior do que o presidente Obama. Pouca coisa assim, mãe, que te criou. É o Criador do universo, gente. É o Deus desse mundo que te fez de um modo diferente de qualquer outra pessoa no mundo, de todas as vidas que já viveram. Você é distinto, único, e tem uma vida só aqui, uma passagem só nesse mundo, e que foi criado com dons e talentos que muitas vezes você despreza. Não sei por que isso, podia ter sido diferente. Isso pode acontecer com um pastor que diz assim: mas por que Deus me deu uma congregação pequena? Por que Deus não me deu um ministério como o de Billy Graham, o ministério das grandes massas? Por que eu tenho que ficar com pouco? Por que eu não sou isso? Por que eu não sou aquilo? E despreza o que é, e o que tem, e o que recebeu. Sabe o que a gente vai aprender com tudo isso? É que a questão da vocação, o valor da vocação, é dado pelo vocalista. É o vocalista que é importante, e é ele que está dando a vocação. E a vocação torna-se importante porque vem dele. Ele é o que fez o chamado, o que te criou, o que te designou para isso, para aquilo. E o resultado não é o mais importante. Não estou dizendo que resultado não seja importante, mas o resultado em si não é o mais importante. O valor de qualquer um de nós não está no resultado, porque senão nós teríamos que julgar. O Steve Jobs da Apple inventou o iPhone, e isto impactou a vida de tanta gente e tanta coisa no mundo. Esse homem, sim, tem um valor tremendo para a sociedade. Mas será que aos olhos de Deus é assim que ele contabiliza? Está entendendo? Está percebendo o que eu quero dizer para você? E a gente vai ver muita coisa nesse nível. Isso se aplica à tua vida, tua carreira, tua família, teu contexto, para a gente começar a valorizar, a apreciar, a ter aquele valor e não ficar de braços cruzados, não. Aí, ó, malhação, né? Se quiser crescer, né? Não é para ficar bombado, ainda menos usar essas coisas assim artificiais. Mas o que a gente está querendo dizer é que precisa se exercitar. Tem vocação para o esporte? Tem que treinar muito. Tem vocação para música na igreja? Não é só dom, não. Tem que praticar, tem que treinar, e tudo que fizer procura fazer bem feito. Não é tudo. Pregação, já que vai pregar, tem que caprichar. Vai fazer alguma coisa? Tem que caprichar. O negócio é cozinhar, então faça o melhor possível, vai aprimorando. O negócio é cuidar de filhos. Que tarefa gloriosa! Que coisa tremenda! Esmere-se, aprenda, leia livros. Não é fácil, não. Eu sei como é difícil. Tive 3 filhos e é complicado ser pai. Por quê? Porque isso exige de nós. Exige de nós um saber que a gente não nasce sabendo. Um tato, um lidar, isso é uma coisa. Tudo na vida a gente vai ter que crescer, vai ter que aprender. E tem gente que está, aprender a fazer negócio de serviço de pedreiro e faz serviço porco. Não conheço nenhum pedreiro aqui, por isso que eu estou falando desse jeito. Não é? Não, vai aprender, vai aprimorar.
vai ser o melhor possível, dentro dos seus limites, dentro do seu contexto, dentro da sua vocação. Aproveitar as oportunidades, não é só nascer, não é só ter uma vantagem. Olha, é muita ralação, digamos assim, é muito suor, é muito esforço. Rogo-vos. E a vida cristã, ela é dada de presente, mas a partir desse presente a gente tem que desenvolver a nossa salvação e tudo mais. Que Deus nos abençoe. Quero orar por vocês. Feche os seus olhos, coloque-se em pé, né? Porque aí você já faz o exercício. Querido Deus e Pai, te louvo e te bendigo por este momento tão especial de vigília, de separarmos uma noite para buscarmos o Senhor, adorarmos, buscarmos a Tua voz, a Tua palavra, nos rendermos aos Teus pés, aprendermos de Ti, ó Deus, e realmente estarmos cada vez mais parecidos com Jesus, andando de modo digno da vocação que recebemos. Ó Deus, que haja uma clareza para todos aqueles que aqui se encontram a respeito da sua própria vocação. Vocação para o trabalho, para a família, dos seus dons, conhecimento de si mesmo melhor e uma gratidão, uma satisfação, ó Deus, por nascer e do jeito que nasceu, pelos dons que recebeu naturais, mas que agora devem ser desenvolvidos. Ó Deus, cabe a cada um de nós arregaçar as mangas, pôr a mão no arado e desenvolver a nossa habilidade natural, os dons espirituais, crescermos. As coisas não acontecerão de maneira automática, a despeito da nossa vontade. Não foi assim que o Senhor projetou para que acontecesse. O Senhor quer que nós o busquemos, o Senhor quer, ó Deus, e o Senhor disse que seria encontrado se nós o buscássemos. E o Senhor está buscando adoradores que te adorem em espírito e em verdade. O Senhor está querendo encontrar algo realmente de vontade, de disposição. O Senhor tem já nos abençoado, e a partir dessas bênçãos, Senhor, queremos desenvolver, queremos crescer na graça, não por nós mesmos, não que possamos qualquer coisa da nossa própria parte, mas é porque é dádiva do Senhor, e porque o Senhor fez chover na nossa horta. O Senhor nos deu todas as condições para nós brotarmos e florescermos e frutificarmos. E agora é nosso dever cumprir a nossa missão, cumprir a nossa vocação, andarmos de modo digno. Abençoa os jovens, adolescentes, as mulheres, os adultos, os homens, ó Deus, todos aqueles que aqui se encontram. Dá-nos da Tua sabedoria, da Tua palavra, da Tua graça, mais e mais, e esse equilíbrio, esse balanço entre a graça e também a própria obra derivada da graça, obra edificada sobre a graça, obra que é fruto dessa mesma graça, para a Tua glória. Tudo vem de Ti, Senhor, e queremos, ó Deus, corresponder à Tua graça de maneira adequada, andando de modo digno e nos esforçando para a Tua glória. Amém e amém. Pode assentar, então. Só para concluir, o livro Principados e Poderes foi o livro que eu acabei de lançar, sobre batalha espiritual. Ele tem 20 capítulos, 200 páginas. Está que nem o livro de Efésios, dividido em 2 partes. Bom, a semelhança vai por aí, para um pouco por aí, mas também fala da batalha espiritual, como eu disse para vocês, porque o livro de Efésios termina falando sobre a batalha espiritual, sobre nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E se tem um tema que é badalado nos dias atuais, no seio evangélico, é batalha espiritual. E tem muita coisa que se diz que é verdadeira, e muita coisa que se diz que é pura bobagem, muita coisa que se diz que é esquisitice, sei lá o que mais. Então a gente tem que ver o que a palavra de Deus diz. Por isso os 10 primeiros capítulos tratam de descobrir qual é o fundamento da batalha espiritual de acordo com a Bíblia.
Então são 10 capítulos para descobrir o que é que a Bíblia diz a respeito. Os 3 primeiros capítulos eu trato das 3 grandes batalhas espirituais que aconteceram na Bíblia e que ajudam a gente a entender todas as demais batalhas que são menores. A primeira grande batalha foi a batalha do Jardim do Éden, quando de cara já começamos perdendo o jogo, não é? Se é uma batalha, estamos em campo, já começamos a perder. O homem caiu, perdeu, e essa queda do homem trouxe uma série de maldições. Tem gente querendo quebrar maldição à torta direita. Então a gente tem que entender que tipo de maldição a gente pode quebrar e que tipo de maldição. Bom, é mais complicado. Bom, eu não vou contar o livro todo para vocês. Jesus vai vencer a segunda batalha. A segunda batalha Jesus vai vencer. E essa segunda batalha reverte o mal e a maldição da primeira. Na cruz, Cristo se faz como o segundo Adão, e ele vence o capeta, vence o diabo, e traz para a gente toda a sorte de bênçãos e graças espirituais. Aí você tem que guardar essa palavra. Por que eu digo isso? Você vai ouvir Paulo falando assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo o quê? Quais foram as coisas velhas que já passaram? Então a gente tem que entender isso bem. Você de cara como cristão vai perceber que nem tudo passou. A dor ainda não passou. Ou já passou para você a dor? Faz cirurgia sem anestesia? Fica você doente? É muito interessante quando vai lá para Isaías e pega Isaías 53 e diz: Ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades tomou sobre si, pelas suas chagas fomos sarados. E muita gente então em cima disso diz: já que ele carregou as dores e carregou as enfermidades, pelas suas chagas fomos sarados, não há mais doença para o cristão, não há mais dor para o cristão, porque no mesmo versículo que fala que carregou a dor, que carregou a doença, carregou a dor. Quero ajudar você a compreender essas coisas, porque Isaías já dizia isso já no primeiro capítulo. Capítulo 1 de Isaías, ele diz: toda a cabeça está doente, todo o corpo enfermo, todo o coração está enfermo. Cabeça enferma, toda a cabeça de todo o povo. Eles estavam com câncer, estavam com o quê? Ele não está falando do pecado, ele está falando do pecado. É o pecado. A palavra enfermidade aplicada ali é o pecado. E não estou dizendo que Jesus não cura, mas aqui e agora, toda a cura de Jesus é provisória. Qualquer ressurreição que Jesus opere não é definitiva, concorda comigo? Ou quando Lázaro ressuscitou, já foi para o céu e acabou? Ou não voltou Lázaro a morrer? Está entendendo o que eu quero dizer para você? Compreender isso é vital. É vital, porque se a gente não compreender isso, a gente comete um montão de bobagem, e a gente diz um montão de bobagem, e a gente crê um montão de bobagem, e a gente não percebe que a batalha da cruz não foi a última batalha, porque segundo estão pregando, a batalha da cruz já foi a última, então já estamos vivendo o céu. Mas não tem uma última batalha? Não diz o apóstolo Paulo que nós ainda batalhamos? E se nós ainda batalhamos, gente, é porque a guerra não acabou. Há muita luta ainda. E boa parte dessa luta tem a ver com a nossa carne, ou não? A carne, diz o apóstolo Paulo, milita contra o espírito, a natureza ainda.
Somos novos. Jesus diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando de gente convertida, não é de recém-convertida, quer dizer, de gente convertida, de nascido de Deus. O espírito está pronto, abençoado com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais. Por isso Pedro, uma hora, glorificava a Deus, falava pelo Espírito, outra hora corria o risco de cair. Paulo ficou enfermo, com espinho na carne, uma enfermidade terrível. Ele orou 3 vezes. Pensa no apóstolo Paulo orando 3 vezes para ser curado. Ele orava uma vez só, as pessoas já eram curadas, até mortos ressuscitavam. Orou 3 vezes para ser curado e não foi curado. E vai ouvir de Deus: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem um propósito nessa enfermidade, é para você não se orgulhar, não ficar que nem o bispo Hildo quando era 18 anos de idade. E olha que não tinha tanto motivo que nem o apóstolo Paulo tinha, né? Não tinha nada perto de motivo para se gloriar. Então Deus sabe tratar e cuidar dos seus filhos. A gente tem que... Jesus cura. Eu já orei por pessoas que foram curadas, sim. Eu já fui curado, sim. Eu oro por cura todo domingo. Eu oro por cura todo tempo. Paulo orou por cura. Ele está ensinando a gente que temos que orar por cura, mas temos que entender que nem sempre seremos atendidos. Porque se ficarmos orando por cura e acreditando que vamos ser curados sempre, a gente nunca morre e nem fica velho. Ou não, estou falando bobagem? Ou a beieira não é sinal de decadência, de uma doença inexorável, de um mal irremediável? Sabe por que a gente se encurva com o passar do tempo? Porque a terra nos chama. Vem cá, você é mercadoria minha. É isso. Depois dos 30, o negócio começa a capengar, gente. Nem tudo se fez novo nesse sentido físico. Continuamos com fome, tendo que comer, com sede, tendo que beber, com as necessidades fisiológicas como eram antes, com dor como era antes, sujeito a doenças como eram antes. Fisicamente não, diz o apóstolo Paulo: fomos abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais, e ainda vamos morrer. Mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a doença, nem perigo, nem espada. Somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Está compreendendo? É isso que a gente tem que saber. E aí, o que é que nós esperamos? Diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5. Ele diz assim: se esse corpo desse tabernáculo se desfizer, e ele está se desfazendo dia a dia, temos da parte de Deus um edifício permanente. Portanto, perceba o diálogo do apóstolo Paulo. Ainda que Cristo tenha vencido na cruz, a vitória de Cristo ainda não é experimentada por nós na sua plenitude. Nós, como cristãos aqui e agora, experimentamos os primeiros frutos. Os primeiros frutos, a plenitude é o céu, é só lá. Por isso nós ainda gememos. Romanos capítulo 8. A criação geme e nós gememos junto, fazemos um coro danado com a criação. Porque ainda dói, ainda sofremos injustiças, padecemos. Mas temos uma esperança da terceira batalha, a batalha do Armagedon, que é vencida por Cristo vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória, e a partir daí, diabo, capeta, doença, morte, o último inimigo, a morte será tragada pela vitória, e se dirá: onde está a morte, a solitária é tragada pela morte pela vitória. Agora, o que eu quero posicionar, e eu vou deixar isso bem claro no livro: o que é que a gente já tem em Cristo Jesus hoje, e o que ainda é motivo de nossa esperança. As 3 maiores virtudes cristãs: a fé, a esperança e o amor. A esperança. Tem tão pouca mensagem sobre esperança.
Tem tão pouca mensagem sobre o céu, tão pouca mensagem sobre o juízo final. É só prosperidade, é só vitória sobre o capeta em termos materiais. Então, fizemos do céu a terra é o céu. Jesus, e Paulo, e Jesus, e todo mundo vai dizer assim: eu estou preparando um lugar para vocês, nossa casa não é aqui, é lá, ajunta tesouro lá e não aqui, aqui atrás é ferrugem e corrói. Então tem que entender essas dimensões. E eu concluo, eu só estou falando dos 3 primeiros capítulos, tá? Porque depois vai ter capítulos sobre amarrar, como é que Satanás já está amarrado, em que sentido ele está amarrado. Vai ter capítulos sobre as armas da nossa milícia, que não são carnais, quais são essas armas, quais são as estratégias de Satanás. Tudo isso na primeira parte, para depois entrarmos na segunda. Mas eu queria só terminar dizendo o seguinte: vocês já ouviram falar de Pentecostes, não é? Pentecostes acontece quantos dias depois da Páscoa? 50, por isso se chama Pentecostes. Aí matamos uma charada incrível agora, não foi? Matamos uma charada maravilhosa. Por isso ele tem o nome de Pentecostes. Você sabe que festa é essa? Porque essa é uma festa judaica, em que vai acontecer uma grande festa cristã, do nascimento da igreja, do derramado do Espírito Santo, não é? Mas é uma festa judaica. Assim como a Páscoa também é uma festa judaica, e que vai ser transformada na Páscoa, na celebração da Páscoa do Cristo, do nosso Senhor. Que festa é essa? A festa das colheitas, chamada também a festa das primícias. Olha quantos nomes ela tem: Pentecostes, festa das colheitas, festa das primícias. Ainda tem o nome de festa das semanas, porque acontecia 7 semanas, ou 49 dias, ou perto de 50 dias após a Páscoa. Bom, quanto nome para essa festa? Festa de colheita, de frutos, primícias. Por que primícias? Porque eram os primeiros frutos da colheita, que se davam e que se colhiam 50 dias depois da Páscoa. Portanto, tinha um relacionamento com a própria Páscoa, porque quando o povo foi liberto, o povo agora teve autonomia, foi liberto, teve a sua Páscoa, ele teve autonomia para poder plantar e para poder colher. E quando, depois de 50 dias, começaram a surgir os primeiros frutos, daí é toda essa terminologia, festa das primícias. Mas isso, a gente fica pensando: por que Jesus Cristo ressuscitou, morreu na Páscoa? Foi à toa? O que acontecia na Páscoa judaica? O cordeiro, sangue, por causa do sangue, proteção contra a morte. E de repente Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não foi acidental. E o que vai acontecer na festa das primícias? Sabe o que vai acontecer na festa das primícias? Aquilo que Cristo plantou na Páscoa, a semente dele que ele coloca, assim como se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele não dá fruto, mas se morrer dá muito fruto, e muito fruto é a igreja. É a igreja que nasce na festa das primícias, no derramado Espírito Santo. Mas lembre-se, nós temos o Espírito Santo como penhor da nossa herança. O que é penhor? É a garantia. A herança a gente coloca como penhor, como garantia, que depois a gente vai resgatar a nossa própria herança. O Espírito Santo, os primeiros frutos de tudo aquilo que Deus conquistou para nós. Hoje já temos os primeiros frutos daquilo que a Páscoa de Cristo produziu. A colheita perfeita, segundo a Bíblia de Cristo. Até lá, existe o elemento da esperança e muita batalha pela frente. Mas essa batalha é travada já na certeza de que Cristo é mais do que vencedor. Eu venci o mundo. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E por aí vai. Interessados, estou vendendo especialmente agora para vocês R$15. É a última ocasião em que alguém vai poder comprar esse livro por esse preço, que é preço de lançamento. Eu já não podia fazer isso, e a Rosemary já viu que estão vendendo por 20, e está proibido de vender por 15, mas eu prometi que ia fazer isso, então vou vender para vocês por 15, quem quiser. E não tem muitos lá para todo mundo aqui não, mas R$15 só, tá bom? Deus abençoe.
Obrigado pela oportunidade. Talvez seja uma oportunidade de você comprar